Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 1º de abril de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento o lar, a família, o ministério, chamar, todos têm confiado na minha pessoa. E apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que você possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando laço, desfazendo toda obra das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Preciosa palavra do Senhor hoje está em Levítico 22, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito às ofertas sagradas que os israelitas me consagraram, para que não profanem o meu santo nome, eu, o Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, Senhor Deus, que eu, missionária Nadir Albano, sumo e desapareça, e que o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus apareça, porque esse é o objetivo desse canal. Que Deus apareça, que Jesus apareça, que o Espírito Santo de Deus apareça, que a Trindade apareça, que a palavra apareça e eu desapareça. Senhor Deus, porque a tua palavra, o Senhor diz que ela tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça. Amém. A palavra do Senhor diz assim, né? Que disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que trate com respeito às ofertas sagradas que os israelitas me consagraram, para que não profanem o meu santo nome, eu, o Senhor. Avise-lhes que se em suas futuras gerações algum dos seus descendentes estiver impuro, quando se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagraram ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. A gente sempre lembra, né, que a gente viu no capítulo, acho que dos filhos de Arão, né? Ai, gente, eu sempre esqueço o nome dele. Acho que é Nadab e Abiú, que foram fulminados, né? Porque entraram na presença do Senhor apresentando fogo estranho. Isso tá em Levítico 10, tá? Então, tinha um ritual, tinha todo um costume, né? Deus, ele pedia, né, que tivesse toda essa reverência, né? Porque o lugar santo era santo e representava a presença de Deus. Amém? Aí a gente vê que eu, Senhor, nenhum descendente de Arão que tenha lepra ou fluxo no corpo poderá comer das ofertas sagradas até que esteja purificado, né? Também estará impuro se tocar em algo contaminado por um cadáver ou se lhe sair o sêmen, né? Então a gente sabe, a gente já viu sobre isso. Quando fala desse fluxo, a gente esse aqui tá em Levítico 15, tá? Que vai falar sobre a impureza do homem, sobre a impureza da mulher, tá? A gente vê muito falar somente da impureza da mulher, né? Mas o homem também tinha fluxo que saía tanto do seu pênis, como do seu ânus, como diarreia, né? E como alguma infecção na uretra, no sêmen, tá? Ali no canal da uretra. Então era proibido, né? Então isso aí ele tinha que ser tratado, Deus tinha que curar ele e o sacerdote certificar que estava tratado para eles voltarem para o trabalho. Ou se tocar em alguma criatura ou em alguém que torne impuro, seja qual for a impureza, aquele que neles tocar ficará impuro até a tarde. Não poderá comer das ofertas sagradas, a menos que se tenha banhado com água. Depois do pôr do sol estará puro, então poderá comer as ofertas sagradas, pois são o seu alimento. Também não poderá comer animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, pois se tornará impuro por causa deles. Eu sou o Senhor. Então o povo de Israel não poderia tocar em animal impuro, ainda mais o sacerdote, que era responsável ali por fazer o sacrifício pelo povo. Então dele era muito mais cobrado, você entende? Então assim, e Deus, ele tipo assim, eu elimino da minha presença, eu excluo. Então, assim, é algo, né, que ele deu para a comunidade de Israel e que ele não abria mão. Para vocês me cultuar, vocês têm que seguir leis, têm que seguir regras. Se não seguir, vai ser eliminado. Simples assim, né? Então, assim, eles eram mesmo assim, vamos dizer assim, tirado mesmo, né, gente? Igual eu falei, de Nadab e Abiú, que era sacerdote, se não fizeram conforme o Senhor lhes havia dito, né? Porque Deus falava com Moisés falava com Arão, e depois Arão falava com eles, né? Porque o sacerdote, vamos dizer assim, líder era o seu pai, né? E não Nadab e Abiú. Então, diz assim no 9, os sacerdotes obedecerão os meus preceitos para que não sofram as consequências do seu pecado, nem seja executado por ter profanado
Eu sou o Senhor. Então, a gente vê que os filhos de Arão, né, profanaram o templo a partir do momento que eles foram levar fogo estranho, né? Por isso que eles foram profanados, profanou e eles foram mortos, tá? Nadab e Abiú, no 10. Então, a gente vê também, somente o sacerdote e a sua família poderão comer das ofertas sagradas, não poderá comê-la seu hóspede, nem, nem o seu empregado, mas se um sacerdote comprar um escravo, ou se esse escravo nascer em sua casa, este poderá comer do seu alimento. Se a filha do seu sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas, tá? Casamento estranho, misturado em raça, não poderia participar, tá? Do alimento. Mas se a filha de um sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos e voltar a viver na casa de seu pai, na sua juventude, poderá comer do alimento do pai, mas dele não poderá comer ninguém que não seja da família do sacerdote. Então tinha essa regra, só come da família, tá? Só a família do sacerdote come. Do sacerdote come. Se alguém sem intenção comer uma oferta sagrada, fará restituição da oferta ao sacerdote e lhe acrescentará 1/5 do seu valor. Os sacerdotes não profanarão as ofertas sagradas que os israelitas apresentem ao Senhor, permitindo-lhes comê-las, trazendo assim sobre ela a culpa que exige preparação. Eu sou o Senhor. Sabe de que eu lembrei aqui dos filhos de Eli, tá? Os filhos de Eli, né, eles profanaram ali, né, meter na mão, né, eles metiam o garfo ali. Gente, os filhos de Eli era terrível, né? A gente vai ver lá em Samuel. Os filhos de Eli, vou até marcar aqui, né? Os filhos de Eli faziam isso, tá? E não podia. Então, igreja, é muito sério as coisas de Deus. Não é de qualquer jeito. Por quê? O que que acontecia? O sacerdote, o que que acontecia? Ele tinha, né, essa obrigação de cuidar das coisas do ser, então ele não poderia profanar. Então, para ele, muito era dado, então muito era cobrado. Então, igreja, o sacerdote era cobrado demais, então não podia, tá? Então tem tudo, tinha todo esse ritual. Então, quando a gente vai lá em Malaquias, Deus fala assim: ai, vocês me roubaram nas ofertas, nos dias alçados, nas ofertas alçadas, era por causa do sacerdote, porque eles já tinham profanado, né? Então a gente vê que é por isso, né? Então, por quê? Porque as leis da pureza, elas eram as mesmas para o sacerdote e para o povo, só que, né, a penalidade era muito mais severa para o sacerdote do que para o povo. Por quê? Porque eles tinham mais responsabilidade, eles tinham responsabilidades maiores, eles tinham que fazer o sacrifício, né? E assim, e quando a gente chega lá em Malaquias, a gente vê o que tinha de sacerdotes infiéis, não era brincadeira, era muitos, né? Então, por isso que Deus, né, fala assim: por que vocês não me roubam, né? Nos dízimos e nas ofertas. Então, assim, a gente vê que era algo que, como eu posso dizer, que estava, já não seguia mais o que Deus havia dito para eles, como, né, como eu posso dizer, seguindo as leis com pureza, tá bom? E aí a gente vê aqui os sacrifícios inaceitáveis. E disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas: se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro, residente em Israel, apresentar uma oferta com holocausto ao Senhor, quer para cumprir voto, quer como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito do rebanho, isto é, um boi, um carneiro ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Não poderia ter defeito nenhum, igreja. E a gente vê que isso, né, lá no livro de Malaquias, não estava funcionando mais, né? Em Malaquias, eles ofereciam de qualquer jeito para o Senhor, tá? Então, Deus deixa bem claro: apresentará um macho sem defeito do rebanho, né? Jesus, né, ele foi o sacrifício perfeito, né? Não traga nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelha, como oferta de comunhão para o Senhor em cumprimento do voto, ou como oferta voluntária, cumprimento de voto,
ou como oferta voluntária. Para ser aceitável, o animal terá que ser sem defeito e sem mácula. Jesus foi perfeito, né? Não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas, purulentas ou com fluxo. Não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Então, igreja, olha que é muito sério. Todavia, poderão apresentar como oferta voluntária um boi, ou um carneiro, ou um cabrito deformado ou atrofiado, mas no caso de cumprimento de voto, não serão aceitos. Vamos lá de novo, no 22. Todavia, poderão apresentar como oferta voluntária, ok? Um boi, ou um carneiro, ou um cabrito deformado ou atrofiado. Mas no caso do cumprimento de voto, não serão aceitos. Então, quando fizer esse voto, tem que ser perfeito. E era o que o povo já não estava fazendo mais, né? Então, isso era tido para Deus como uma afronta, né? Então, assim, era muito cruel. Olha lá, no 24. Não poderão oferecer ao Senhor o animal cujos testículos estejam machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não faça isso em sua própria terra. Não adianta, né? Ah, esse animal, né, tá com algum problema? Igreja, por quê? Se o sacerdote não podia ter defeito, imagina o animal. Se o sacerdote, a gente viu ontem sobre isso, né? O sacerdote não podia ser anão, não podia ser corcunda, não podia ter problema nos testículos, né? Então, não poderia ser cego, aleijado, coxo, não poderia ter o pé ou mãe defeituoso. Isso aí tá no Levítico 21, do 18, né, até o 21. Então, assim, não podia ter fluxo, feridas purulentas. A mesma coisa era o animal, tá? Quando fosse para sacrifício, ok? Então, a gente vê que tanto o animal como o sacerdote tinha que ser perfeito, né? Por quê? Porque era uma ordem de Deus, tá? Então, a gente tem que levar isso aqui ao pé da letra, tá? Ao pé da letra, porque é assim que Deus quer, ao pé da letra, né? Os animais também não poderia ser. Então, os animais perfeitos para oferta. Então, Deus ele deixa bem claro no 25, nem aceite animais como esse das mãos de um estrangeiro para oferecê-lo como alimento ao seu Deus, tá? Vai oferecer como alimento ao seu Deus? Não aceita. Não serão aceitos em favor de vocês, pois são deformados e apresentam defeitos. Gente, Deus é exigente, porque Ele é Deus, né? Ele não quer e pronto, acabou, né? Disse ainda o Senhor a Moisés, quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias com a sua mãe. Do 8º dia em diante será aceito como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Não matem uma vaca, uma ovelha ou uma cabra e sua cria no mesmo dia. Então, até isso, deixa eu cuidar. Nasceu hoje, espera 7 dias para poder sacrificar. Não mata, tá? Não tire da sua mãe, né? Enquanto não tiver ficará 7 dias com a sua mãe, como se fosse uma apresentação, tá? A gente sabe que isso foi dado também para o povo de Israel. E aí diz assim, não matem, no 29. Quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de madeira, que seja aceito em favor de vocês. De madeira, ó. De maneira que seja aceito em favor de vocês. Será comido naquele mesmo dia, não deixe nada até a manhã seguinte. Eu, o Senhor. Obedeçam os meus mandamentos e coloquem-nos em prática. Eu sou o Senhor. Não profane o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor, eu o santifico. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês e eu sou o Senhor. Então Deus falou assim, eu tirei vocês do Egito, né? Para ser o seu Deus. Então não faça de qualquer jeito para mim, né? Não faça de qualquer jeito, né? Tenha cuidado quando vocês vierem me ofertar alguma coisa. Faça com amor, né? Não faça de qualquer jeito. Então, essa foi uma ordem que Deus deu, né? E aí, igreja, agora fazer uma ressalva também, porque aí a gente vê as pessoas, né, quando chega lá para fazer o dízimo e aquela fantasia para dízimo, né, lá no Velho Testamento,
Somente, aqui no Velho Testamento, lá não, lá em Malaquias, né? Somente referente a dízimo. Ai, trazer o dízimo à casa do tesouro, fazer provas de mim, aí faz todo aquele alarde, né? Mas ali era para o sacerdote, né? Para o povo de Israel. Por quê? Porque eles não estavam levando para Deus aquilo que Deus já havia pedido para eles, né? Deus pediu um animal sem defeito, né? Não podia ter deformação, porque eram vários tipos de oferta, né? Então, assim, tinha a oferta da culpa, tinha um voto, tinha a oferta do pecado, então, assim, tinha a oferta voluntária. Então, eles tinham que fazer o melhor para Deus. Deus, ele deixa bem claro aqui, né, no 32, não profane o meu santo nome, eu serei reconhecido como santo pelos israelitas, eu sou o Senhor, eu santifico, né? E eles não estavam fazendo isso, tá bom? Então não se esqueça, tá? Deus, ele é maravilhoso. Deus abençoe vocês, que vocês venham ter, assim, uma noite abençoada. Já comecei tarde, como sempre, enrolando, né? Mas glória a Deus por isso, viu? E hoje é dia 1º de abril de 2025. Olha, já estamos já no 4º mês do ano. Deus abençoe, fiquem na paz.